Alguém ia falar alguma coisa? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Fala, Matheus. Na hora de despejar Uhum. o ferro fundido no molde, ele é geralmente despejado, né? Sim, sim. Mas tem como aplicar com pressão? Isso resolveria algum problema de heterogeneidade? Depende muito da aplicação, Matheus. Nos processos comuns de fundição, isso se dá por gravidade mesmo, não? Eu vou mostrar logo depois um esquema que vai te permitir entender melhor quais são os caminhos que o metal percorre dentro do molde até chegar à cavidade, né? E aí, em fundição por gravidade, você vai ter simplesmente que vazar o material. O material ele está quente, né? Muito. Ele tem alta temperatura, ele está acima de 1600 graus. Ele não vai simplesmente escorregar pelo canal de descida. Ele vai explodindo pelo canal de descida. Ele gera muita turbulência no decorrer do preenchimento. E essa turbulência é o que permite o arrasto de metal a toda a parte da cavidade. A turbulência ela tem essa vantagem porque ela permite o arrasto do metal para todos os locais onde ele precisa atingir a cavidade. Mas, por outro lado, ela gera um tipo de um vácuo, sabe? Ela gera um tipo Bolhas? de bolhas, hein? De bolhas, hein? Por isso, é muito importante que no projeto do molde você precisa prever respiradeiros, hein? São digamos assim, pequenos dutos, hein? Por onde esse ar pode sair, hein? Esse ar pode sair durante o processo de solidificação. E tem também aquela questão do reservatório de metal líquido que se concebe no molde, que é o que se chama de massalote, para que todas essas bolhas elas vão seguindo o caminho, a própria solidificação do material vai empurrando essas bolhas na direção do fluxo de solidificação. O último metal em solidificar é o metal que pode ter mais bolha, é o metal que pode ter mais impurezas, mais imperfeições, hein? E é geralmente o metal que fica no massalote. E o massalote é aquilo que você retira no processo de desmoldagem, entendeu? Então, E daí tiro o ar até sair tipo, um pouquinho de metal, aí eu sei que ali é o massalote e essa parte onde vai ter os respiros é usinada. exatamente, exatamente, exatamente. E existem outros processos de fundição que eu não trabalho aqui na disciplina por questões de tempo, não? E, gente, eu estou falando de um negócio que eu amo, isso para mim é cachaça, não? O que eu faço toda vez que atuo como pesquisador é fundição, tratamento térmico, esse tipo de coisa. Então, é uma disciplina que em um curso de metalurgia são 8 créditos, né? Tem fundição 1 e fundição 2, não? Então, na fundição 1 a gente vê ferroso, na 2 a gente vê não ferroso, não? E a gente faz isso na prática, é muito gostoso ver isso na prática, não? Nós não temos tempo para entrar em tantos detalhes de fundição, assim como eu gostaria, tá? Mas existe, Matheus, você que perguntou, existem outros processos de fundição. Você usa muito em alumínio. Por exemplo, na Dexel, aí perto da UFSC, no Perini, nós temos uma empresa de fundição de alumínio que trabalha a fundição sob baixa pressão, né? Então, é outro processo. Existem vários processos, sob baixa pressão, sobre alta pressão, existe por gravidade, existe em molde de areia, existe em molde metálico, coquilha, né? Existem vários, né? Mas em qualquer que seja o processo, você precisa se preocupar por uma coisa. Fluidez é extremamente importante para poder preencher todo o volume de metal no molde, e você precisa ter reservatórios de metal líquido que permitam que durante o processo de contração do metal no molde haja suficiente metal líquido à disposição da solidificação para poder preencher toda essa cavidade. E outra coisa que você precisa entender bastante, e isso se estuda na aula de solidificação, que todo o gás gerado durante esse processo de turbulência, ele vai naturalmente sendo orientado pelo próprio metal que está solidificando no sentido da solidificação, entendeu? Então, depois que você remove os canais de alimentação, você remove todos os massalotes do produto fundido, você tem
um volume de metal fundido, que é a peça em si, já com todas as características geométricas que ela precisa, e os defeitos, microdefeitos, você vai naturalmente tentar descobrir no processo de inspeção técnica, né? Certo, Matheus? Beleza, Modesto. Show. Então, depois do vazamento, vem a etapa de resfriamento. Vazou, deixa ele resfriando lá, né? Aí, depois do resfriamento, você leva o metal para um processo de desmoldagem. Importante a desmoldagem, gente, importante. Então, nós vamos ter agora uma situação assim. Imagina uma peça fundida que está no interior de um molde de areia. Você tem a areia mais perto do metal fundido e você tem a areia mais longe do metal fundido, certo? A areia mais perto do metal fundido, ela sofre transformação de fase, ela sofre modificação mecânica, né? Ela sofre. Por quê? Por causa do calor latente decorrente do próprio processo de fundição, ok? Essa areia mais próxima do produto fundido, que sofre por causa dessa transferência de calor, modificações mecânicas de comportamento, ela é descartada. E ela é a descartada que se utiliza, por exemplo, na fabricação de paiver, de blocos e coisas assim. Okay? E existe a areia mais distante do produto fundido que não sofre por causa do efeito da transferência de calor do metal líquido para o molde. E essa areia mais longe do produto fundido, ela é reaproveitada para trazê-la de volta nos processos de fabricação de machos e de moldes. Ok? A areia mais perto do metal fundido, ela que fica mais compactada e impregnada na peça fundida. E, por vezes, uma limpeza em mesa vibratória já resolve o desprendimento dessa areia do produto fundido. Por vezes não resolve, aí você precisa levar para uma central de limpeza utilizando, bombardeando a superfície com granalha de aço, né? E aí você resolve então a limpeza do produto fundido, retira todo tipo de partícula de areia que ainda possa estar na superfície do metal fundido, ok? Depois que você já retira toda a areia, né, e o produto está pronto, você corta, então, todas as rebarbas e você corta os canais de alimentação e os maçalotes. Se a limpeza precisar de bombardeio de granalha de aço, antes de você limpar a peça com granalha de aço, você já faz esses cortes, esses excessos de canais de descida, canais de alimentação, de maçalote, você corta porque é menos superfície a você granalhar durante essa limpeza, ok? Então, são técnicas, são os macetes do processo que no dia a dia você vê e cada um faz um jeito conforme for mais interessante para o processo, né? Simplificar o processo. É muito menos tempo limpar uma peça, né? Já sem a rebarba e sem os maçalotes e os canais de descida, muito menos tempo de processo de limpeza em granalha de aço do que o tempo que levaria se você levasse todo esse conjunto para lá, antes de ter removido esses excessos, ok? Isso quando precisa granalha de aço tem que ser feito, não adianta, não? Bom, depois de removido todos esses efeitos, é importante remover a areia, é importante remover todos esses excessos, por quê? Porque depois o que você vai ter? Você vai ter simplesmente o produto fundido, prontinho, já está pronto. Aqui está o produto fundido. Mas o que você vai fazer com esse produto fundido? Ah, Modesto, vou embalar e vou mandar para o cliente. Sim, beleza, ok. Mas antes disso, você precisa verificar se está tudo certo com ele. Aí a inspeção é muito importante. Todos os produtos fundidos, eles passam por uma inspeção visual, é a primeira que se faz. O melhor instrumento para inspecionar um produto são os nossos olhos, né? E quando você não tem olhos direitinho, que nem eu, que, por exemplo, tenho dificuldade de ver de algumas coisas, você tem que usar uma lupa. Então, lupa é outro dos instrumentos de inspeção que se usa na engenharia. Depois disso, você tem outros métodos, tem os métodos de líquido penetrante. Aí entra uma área dentro da engenharia muito legal,
que a gente não estuda e que infelizmente não estuda. Na verdade, sim, a gente poderia estudar. Tem uma disciplina lá optativa na engenharia automotiva que são técnicas de ensaios de materiais. Então, nós temos os ensaios destrutivos e os não destrutivos. Então, nós estamos falando de ensaios não destrutivos, aquele que você não precisa destruir o produto para identificar o problema. Então, na superfície, o que a gente faz? A gente examina a superfície, vê se está tudo perfeito, se não tem rechupo, se não tem incrustações de areia, hein? Se não tem uma fissura. Hein? Por vezes, os nossos óleos não são suficientes, o que a gente faz? A gente usa líquidos penetrantes. Você pega uma solução, é que nem um spray, você banha a superfície com o penetrador, líquido penetrador, ele penetra, se tiver, por exemplo, algum tipo de imperfeição, ele penetra na imperfeição, ok? E depois o que você coloca? Você coloca o revelador por cima, né? E o revelador é o quê? Uma camada que vai naturalmente reagir com o metal, reagir no ponto onde existe uma imperfeição. Ele revela a imperfeição, né? Ele destaca a imperfeição. Então, é uma técnica super utilizada, das técnicas de ensaio não destrutivo, a mais utilizada, a primeira que se usa para identificar qualquer defeito de superfície. Agora, os efeitos de volume, né? Eles só conseguem ser identificados utilizando técnicas mais complexas, hein? Poderia ser dentro da linha dos não destrutivos, poderia ser um ultrassom, uma ultrassonografia. Você faz uma ultrassonografia e você consegue identificar para peças que não são tão volumétricas, hein? Existem restrições, depende muito do alcance do aparelho de ultrassom que você utiliza. Você consegue constatar se existe um poro, você utiliza um sistema de eixos cartesianos como sistemas de referência e o ultrassom ele vai te dar a posição, a localização do poro em função desse sistema de referência que você adota antes de fazer a análise, não? E quando você identificou o poro, então aí você faz a seguinte análise, né? Bom, vamos lá. Quanto custa produzir esta peça? Eu posso descartá-la e fabricar ela de volta por esse poro? Ou será que eu não tenho alguma técnica que me permita, digamos que, corrigir esse defeito? Bom, aí se repara a peça. Então, você leva essa peça para um local de reparo onde você vai furar naquela posição que o ultrassom indicou. Você fura, cava, até chegar ao poro. Aí você enche com solda esse produto fundido. Gente, isto que eu estou falando são técnicas muito utilizadas na indústria de fundição, quando se trata de produtos fundidos grandes, que descartá-los constitui uma despesa muito grande, entendeu? Então, o que se faz? Quando se utiliza a solda como uma técnica de reparo de defeitos de produto fundido, nos produtos que normalmente podemos ter necessidade para esse tipo de reparo, né? Já são produtos como, por exemplo, blocos de motores, né? Na Tupi, isso você faz direto, o tempo todo, entendeu? Quando você fabrica por fundição bloco de motor, você fabrica junto varetas do que poderia ser posteriormente o metal de adição para um processo de reparo utilizando solda. Então, se fabricam as varetas para usá-las como sendo o metal com igual composição química que a composição química do produto que você está restaurando, não? Então, na inspeção, a inspeção ela é muito importante. Ela é muito, 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 muito importante. Porque ela te permite identificar o defeito e, dependendo da gravidade do defeito, ela te permite, tu faz o diagnóstico, não?
diagnóstico do potencial falha, não? Olha, esse poro, pelo tamanho que tem, pela localização em que ele se encontra, pela característica da peça, pela funcionalidade da peça, esse poro não vai trazer nenhum tipo de problema para essa peça. Então, se aprova. Okay? Ah, espera aí, esse poro está localizado num ponto onde há uma mudança de geometria, já por natureza é um concentrador de tensão, mudanças de espessura, putz, é um ponto onde a análise numérica do elemento aponta para uma sobrecarga de trabalho em uso desse componente. Não tem o que fazer, meu filho, descarta a peça. Ah, mas se dá para reparar, então vamos reparar, ok? E depois de reparo, se a solução for reparo, não, você tem que fazer novamente a inspeção técnica para verificar se a tecnologia de reparo deu certo. Não? Depois disso, então, você aprova essa peça e já manda ela para uso, ok? Então, gente, essa é mais ou menos a cadeia produtiva de um produto fundido. Né? Tudo isso acontece em um único lugar, chamado fundição, ok? Vamos ver o que mais. Agora o que vem agora? Não? Agora vem tudo isso que eu fui comentando, hein? Está tudo explicado aqui. Eu vou dar uma olhada se faltou alguma coisa para destacar. Na fabricação de modelos, é muito importante que vocês entendam que o modelo ele tem que ter o formato da peça. Ele é uma peça, ele é a peça propriamente dita. Depois vou mostrar um case de um produto fundido no nosso projeto Fórmula e vocês vão entender, vão ver o modelo. Né? Então, o modelo é a peça fundida. Só que é muito importante que vocês entendam que as dimensões do modelo elas devem prever a contração do metal durante o processo de resfriamento que se dá no molde. Então, além da geometria da peça, o modelo tem que ter um sobrematerial que possa prever o quanto de metal contrai e ainda por cima o sobrematerial que você precisará remover para ajustes de geometria, se for o caso. Então, em uma peça fundida, onde se exige que vai acoplada a um sistema, por exemplo, uma engrenagem, ela vai acoplada a um eixo. Então, naquele ponto de contato do eixo com a engrenagem, você vai precisar entender que você precisa garantir os ajustes e as tolerâncias que o projeto exige. Nessa superfície, você vai usar um processo de retífica, ok? E todo o material que você remove é o que nós chamamos de sobrematerial. Então, peças fundidas, nos locais onde a peça fundida fará intercambiabilidade com outra peça no sistema onde ela será instalada e precisa, portanto, a remoção de material para retificar essa superfície, tudo o que você remove da superfície para ajustes de tolerância é o que a gente chama de sobrematerial. Né? Então, o modelo ele tem que ter, naturalmente, o sobrematerial necessário da peça, e principalmente nos locais onde ela precisa de ajustes geométricos, né? Mas ele precisa, em todo o volume dele, ele precisa ter as dimensões certas que sejam compatíveis com o quanto de contração o produto fundido vai ter no fim. Gente, é assim, os engenheiros automotivos com os quais eu trabalho, não? Eu trabalho mais com engenheiro automotivo, eles desenvolvem um projeto de um elemento que vai ser fundido. Vou citar o exemplo da carcaça de uma caixa de redução. Então, lá o aluno, ele trabalhou comigo ano passado, durante a disciplina, o projeto de carcaça da caixa de redução. E a gente, depois que estava a geometria dela tudo prontinho, eu falei assim, olha, considera 0,3 o sobrematerial por contração de metal no molde. Não? Então, tinha, por exemplo, espessura de parede de 5 milímetros, então acrescenta 0,3. Né? Arredonda para 0,5, ou seja, 5,5, 10,5. E depois que a gente fez todo o projeto da carcaça, a gente apresentou um especialista em engenharia de fundição.
E ele olhou e disse assim, olha, nós não temos condição de garantir qualidade do produto fundido nessa espessura de 3 milímetros. Aumenta para 6. Então, aquela ideia do projeto de você trabalhar com o mínimo de material possível para você reduzir massa e você ganhar leveza no componente, você tem que entender de que em algumas situações, pelo processo que você vai utilizar, você não vai conseguir esse alívio de massa tão grande que você busca. Então, quando você vai contratar um produto, um serviço de fundição, ou você se especializa, né, e você é um especialista em projetos de produtos fundidos, ou você chama um especialista que adeque teu projeto ao projeto do produto fundido. Há uma diferença entre o desenho mecânico de uma engrenagem, como ela vai ser usada, do que o projeto da engrenagem para ela ser fundida. Ok? Então, o projeto da engrenagem para ela ser fundida leva em consideração, além das dimensões da engrenagem, como ela vai ser usada, um acréscimo em dimensões para permitir a contração do metal no molde e, é claro, o sobrematerial que é necessário para garantir a geometria fim que você busca naquele componente fundido. Ok? Então, o modelo ele precisa levar em consideração esses aspectos de geometria. Como que se fabrica um modelo? Olha, o que mais encarece o processo de fundição é a fabricação de modelos e de machos. Ok? Porque as outras partes do processo, elas são acessíveis do ponto de vista financeiro. Até a chegada das impressoras 3D, a preparação de um modelo podia levar pelo menos 2, 3 meses, dependendo muito do tamanho do modelo. Nós estamos falando aqui de peças que podem ser pequenas, a peças que podem ser gigantes. E cada peça, independentemente do tamanho, precisa de um modelo, ok? Olha, eu vou contar a história de uma situação que a gente viveu no projeto Fórmula em 2016 ou 2017, nem me lembro mais. A gente queria fundir cubos de rodas em ligas de alumínio, né? E pedais de freio em ligas de alumínio, né? E nós fomos conversar com uma empresa que é nossa parceira, chamada Alutec, fica localizada na cidade de Garuva, né? Lá vamos nós. Quando fomos conversar com o João, que ele é o CEO da empresa, ele nos disse que nós tínhamos à disposição a empresa, que podíamos fundir tudo o que nós precisávamos. Qualquer coisa que você precisar fundir, professor, você pode vir aqui fundir. A única coisa que eu preciso que você me diga qual é o seu prazo. Falei, eu preciso das peças fundidas para daqui a 2 semanas. É impossível, professor. Porque só na preparação do modelo, eu devo levar, pela geometria que você me apresentou, eu devo levar pelo menos uns 2 meses fabricando esse modelo. Porque eu vou ter que contratar uma empresa modeladora, uma empresa especializada em fabricação de modelos por usinagem, né? Aquilo que o professor Fagali mostrou para você na aula é o que uma empresa fabricante de modelo faz, hein? Modelar a superfície do produto que vai ser fundido, ok? E de fato, leva muito tempo. Tem um amigo que tem empresa de usinagem e que conhece muito o processo deles, né? E eu sei o quanto eles são fornecedores de serviços de usinagem para a fabricação de modelo, para Embraco, para Juros, para Tupi, são grandes empresas, né? E eu sei o tempo que eles levam. A principal variável desse fornecedor é o tempo de entrega. Ele ganha o projeto se o prazo dele for condizente com a complexidade do produto e com a qualidade que ele vai entregar no prazo. Então, é um problema a fabricação de modelo. E é o que encarece, porque é o que encarece. Então, eu falei assim, olha, para mim não é nenhum problema fabricar modelos, nós vamos usar impressora 3D. No dia seguinte, nós fomos para Garuva com o primeiro modelo impresso em 3D. Não queríamos testar a tecnologia, queríamos ver se realmente com aquele protótipo de modelo impresso em 3D, aquela resina não degradaria com os produtos químicos que são utilizados na fabricação do molde. Essa era a nossa preocupação. Mas
não degrada, porque é uma resina resistente e o produto que a gente utiliza para fabricar o molde é areia e é silicato de sódio, silicato de potássio. É super tranquilo, não reage. Ele me disse assim, professor, eu quero entender essa impressora 3D. Eu ouvi falar, mas nunca vi uma impressora 3D na minha frente. Eu quero, porque eu preciso. O que a gente fez? A gente imprimiu em 3D todos os nossos modelos. Aí veio à tona a análise da superfície. Olha, esta é a superfície impressa em 3D. Professora, a geometria desse modelo é exatamente a da peça? Sim, nesse modelo é. Só que qual é a taxa de contração do alumínio na areia que tu utiliza? Porque vai de areia para areia. Né? Tem areia que tem mais capacidade de refratário do que outra, depende muito do tamanho da partícula da areia que você utiliza. Tem uma ciência por trás de tudo isso. Então, ele me disse assim, professor, a taxa de contração é de 0,1. Ótimo. Então, temos que adequar a geometria do projeto, do produto, no nosso SolidWorks para 0,2 e aí a gente imprime em 3D o modelo e fabrica o molde. A gente fez isso e em 2 semanas nós tínhamos tudo pronto. Né? E demorou mais tempo porque a gente queria participar da fundição dessas peças. Foi naquele tempo eu levei os alunos do Fórmula um sábado de manhã, fomos para aquela empresa. A gente brincou de fundição naquela empresa. Foi a experiência mais deliciosa que eu já vivi com os meus alunos do Fórmula. Né? Ir para a fundição e fundir as peças, todas as peças. Né? Então, veja, eu estou mostrando aqui o que poderia ser a caixa de um molde. Né? Eu estou mostrando aqui o que seria, por exemplo, a cavidade produzida por esse modelo. Né? Já estou mostrando que existe aqui, nesse caso, a parte superior e a parte inferior da caixa. Então, uma caixa de molde ela é constituída por 2 partes. Né? A parte inferior e a parte superior. Você prepara metade da peça que você vai fundir na parte inferior e metade da peça que você vai fundir na parte superior. Depois você casa as 2 partes e quando você vê assim em 3D, essa caixa, você vê o quê? Você imagina que dentro dessa caixa existe uma cavidade dentro de um compactado de areia muito grande, entendeu? E essa compactação da areia, ela é tão eficiente que quando você vassa o metal, esse vazamento não, por mais turbulento que seja o vazamento, essa turbulência não causa desprendimento de areia na superfície interna do molde. Né? Então, estou mostrando, por exemplo, o que poderia ser o modelo de uma biela. Não? Veja, quando a gente fala de fabricar a parte inferior e a parte superior da caixa de molde para depois constituir o molde, nós estamos já representando isso aqui nesse modelo. Então, quando a gente fabrica uma peça por fundição em caixa de molde bipartida, não? Isso é 2 partes, parte inferior, parte superior, não podemos já adotar como premissa de termos, por exemplo, o modelo dividido ao meio, entendeu? Então, tu usa assim como critério. Vamos ver para a parte inferior da cavidade do molde, qual é a geometria que vai. Se é uma peça simétrica, como esta que estou mostrando aqui, não tem nenhum tipo de problema. Quando a peça ela é assimétrica, isto é, ela pode ser mais complexa de um lado do que de outro lado, a parte mais complexa é, por via de regra, a parte que se utiliza, a parte que se modela na parte inferior do molde. Né? Então, a gente segmenta o modelo, né? E com cada modelo você prepara 2 caixas de areia. Né? E depois que você prepara 2 caixas de areia, você retira o modelo de uma e o modelo da outra, e quando você junta as 2 partes, né, o que fica dentro do conglomerado da areia é a cavidade exata desse modelo que você tem aí, que é o produto fim que você vai obter após a fundição. Não? Aqui estou mostrando alguns exemplos de moldes. Por exemplo, nesse caso, não, eu estou mostrando um molde de virabrequim fabricado em coquilha.
né? Então, é um molde de virabrequim fundido em alumínio, né? Se usa, então, uma coquilha de areia, né? Perdão, de aço, um aço, geralmente para alumínio, a gente utiliza aços inoxidáveis, ou aços ao molibdênio, tungstênio, molibdênio. Percebam que pela parte superior desse molde, você vê já do superior ao inferior, você vê um canal de descida, por onde desce o metal. Na parte inferior desse molde, você vê que já existe um canal de distribuição, por onde o metal ele vai se distribuir até preencher toda essa cavidade. Ok? E depois que é super resfriado, aí você já tem o produto fundido, ok? Nesse caso, esse molde, ele rende dois virabrequins. Estou mostrando a parte inferior dele, mas a parte superior, quando fecha, já dá os dois virabrequins.